Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Se não me conhece, sou Rafael Dalla. Hoje estou aqui com dois especialistas em Salesforce, Ariel Dornelles e Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Bora por mais um aí. Mais um. E estamos aqui também com Scalon. Bem-vindo aí, Scalon. É o segundo episódio já do Scalon também, já tá junto com a galera do comercial, tá começando a virar carteira cativa aí no podcast. Obrigado pelo convite, pessoal. Vambora, tamo junto. E o episódio de hoje a gente vai conversar sobre as principais dúvidas sobre integração Salesforce. Lembrando que o Desbloqueando Salesforce é um podcast idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce, com 100% de aproveitamento nos projetos aí, né? Isso aí, 100% sucesso. Vambora. Gente, e pra gente começar hoje aí as principais dúvidas, eu queria saber da experiência de vocês, assim, quais são os principais desafios que vocês lembram que as empresas enfrentam durante uma integração de Salesforce. Quer começar, Ariel? Tô sempre nos episódios aí, tu quer começar com alguns? Vai lá, vamos lá, Scalon. Vamos lá, vamos deixar pro nosso convidado. Vambora. Eu acho que os principais assim, desafios que as empresas enfrentam é o novo, sabe? É sempre o novo. O que vai acontecer, como é que vai ser depois. Então, acho que o primeiro passo do analista é ele ter aquela visão do porquê que a empresa precisa daquela integração. Esse é o ponto 1, tá? E depois na prática ali, saber a análise de requisitos, fazer levantamentos e tentar entender aonde é que eles querem chegar. E na grande maioria, eles ainda não sabem do que aquela integração ela é capaz de fazer. Então, quer dizer, a gente vai fazer uma integração que ela vai ser tecnicamente fazendo um job, ou ela vai ser um botão lá que vai chamar uma action que vai puxar de uma API, dependendo do projeto, que é muito de cliente para cliente. Então, cada cliente vai ter ali a sua particularidade. Mas os desafios são sempre os mesmos, a gente tentar fazer eles entenderem do quão importante vai ser aquela integração para eles, sabe? Tanto na redução de custo, redução de trabalho, talvez redução também de dinheiro. Então, essa parte é a crucial ali do startar a integração em alguma empresa, sabe? Esse é o principal desafio, convencer eles que aquela integração vai ser útil, vai diminuir a carga de muitos funcionários, vai automatizar processos. Entendi. Porque nesse contexto que tu tá falando é porque normalmente você sugere uma integração e aí a empresa tem que comprar essa integração. Comprar, que eu digo, comprar a ideia dessa integração, é isso? Não que a gente também sugira, porque tem empresas que também elas já vêm com a ideia da integração. Mas a maioria, sim, a gente vê que é necessário, porque é muito serviço manual, e se tu tiver uma integração, por exemplo, tu vai conseguir todos os dados que tu precisa de uma forma, tipo, que automática. Sim, não tem que consultar num sistema externo, é isso? Sem precisar, tipo, aquele usuário que tá ali, vamos dizer, fazer uma ficha cadastral de uma conta mão a mão, entendeu? Tipo, vai lá e preenche todos os dados junto com a integração. Dependendo ali do que tá sendo, do que foi desenvolvido, né? Aquela ali vai ser tudo preenchido de maneira automática, evitando que o funcionário vá lá e preencha manual, né? Tem vários desafios, o que eu tava pensando aqui, né? Tem diversos desafios que a gente vai enfrentar, que vão ter ao longo do processo de integração de sistemas, mas, assim, pensando, dá pra agrupar eles em alguns tipos, tá? Então, a gente vai ter um desafio cultural, de adoção, de essa questão do vender a ideia. Às vezes tem clientes que já vêm com essa questão de precisar da integração, já tem essa demanda. Tem cenários onde o desafio é mais tecnológico. Por exemplo, eu tenho que integrar com sistemas legados, sistemas que não estão preparados para serem integrados. Dentro do tecnológico ainda também eu posso ter um cliente que ele não tem uma área de TI especializada, com infraestrutura adequada, então isso começa a tornar complexo, porque a gente tem que fazer uma integração, e aí como é que vou ter que colocar um recurso de AWS, uma infraestrutura né, de nuvem, alguma coisa assim, então começa a ter esses desafios mais voltados à parte técnica mesmo, né, de tecnologia. Um outro tipo de desafio que eu vejo também é, junto com o cliente ali, a parte de mapeamento do próprio fluxo, né? Dos fluxos de negócio do cliente. Isso. Então, tem integrações que são... Tem integrações e integrações. Tem uma integração que é, eu clico no botão, vai do sistema A para o sistema B,
simples assim o dado bruto, e tem integrações que são extremamente complexas, né? Que precisa passar por N atores, então daqui a pouco vários sistemas, eu preciso ter sincronização de um dado de um sistema do outro e tal, fazer cálculos, interagir com outras áreas. Isso é um desafio também, porque envolve muito ter a disponibilidade do cliente, a gente conseguir ver todas essas áreas. Quanto mais complexo, mais áreas envolver essa integração e mais sistemas, a gente fala de mais possibilidade de atrito nessa análise, né? Eu vou ter que pegar, como é que funciona o sistema A, como é que funciona o sistema B, como é que funciona o sistema C, quais são os dados e que tipo de dado que tu precisa, qual a informação que o sistema A precisa, qual a informação que o sistema B precisa, como que eu vou me comunicar com o sistema A e com o sistema B, qual é a velocidade com que tu quer que esse dado esteja no sistema A ou no sistema B, eles são encadeados, ele depende um do outro, então começa a ter uma gama, assim, de possibilidades, sabe? Então mapear todo esse processo, às vezes, dependendo da complexidade e da cultura da empresa, pode ser um desafio na hora de integrar os sistemas também. Se a documentação também, né, se ela tá completa, se existe todos os requisitos, Sim. todas as funcionalidades que vão ter ali, muitas vezes até da API, às vezes falta coisa, a gente tem que ir atrás. Então tudo isso influi bastante, sabe, né? Entendi. E hoje, quais são as tecnologias mais comuns, assim, que são usadas para fazer integrações? Cara, tem várias possibilidades hoje, né? Felizmente, a gente tem um leque bem grande aí de possibilidades, das mais simples até as mais complexas, e também custos, né? Tem para todos os gostos e bolsos. Cara, tu pode fazer, tem até, né, aprofundando um pouquinho até na talk de integrações lá que a gente fez já no podcast, no episódio, né, que teve um. Eu posso fazer a integração direta dentro do Salesforce, né? Normalmente são casos mais simples, empresas que ainda não têm um ecossistema tecnológico de serviços tão grande assim, e um volume talvez também tão grande. Que isso é um pouco menos escalável e mais, como é que eu vou dizer a palavra? Acoplado. Sabe, um sistema fica muito dependente um do outro, quer fazer a integração direta. Sim. Então o Salesforce tem que integrar com o ERP. Beleza, o Salesforce conhece o ERP e integra com o ERP. É um cenário que pode funcionar perfeito. Conecto um no outro ali e tá tranquilo. Só que daí daqui a pouco eu começo a ter outros atores, ou daqui a pouco a empresa precisa trocar o ERP, eu preciso rodar com 2 em paralelo enquanto faz essa migração. Então essa integração já vai sofrer um pouco nesse cenário, porque ela é muito simples, ela tá altamente acoplada no ERP. Por isso que a gente fala daí de integrações mais complexas, de eu ter uma camada, né, de integração ali no meio do caminho. Então eu posso fazer um sistema chamar o outro, eu posso fazer integração manual. Dá pra dizer que é uma integração também, né? Sim. Daqui a pouco pegar, extrair um dado ou alguma automação assim, vamos dizer um termo... Não chega a ser uma gambiarra, mas é bem criativa, né? De fazer, sei lá, um robozinho que extrai de um sistema e bota num FTP, sabe? Tem essas coisas, assim. Isso é comum da gente ver. Então pode ser também, só que ela é mais sensível, né? Mas dá pra fazer cargas via CSV, então eu exportei de um relatório, uma base de um sistema, mandei para o outro. E aí dentro do Salesforce tem mecanismos de fazer essa carga ali, eu consigo importar manualmente, ou importar um grande volume de dados manualmente mesmo, e subir para dentro do Salesforce, tá feito. Tem como fazer integração via API, né, com as APIs da Salesforce, então dá para ter tem todos os objetos padrão ali do Salesforce e objetos customizados também tem APIs, então o Salesforce, o sistema que quiser consumir dados do Salesforce ou imputar dados para dentro do Salesforce, manipular esses dados, pode fazer via API. Tem também ferramentas de integração, né, que hoje estão em alta aí, que são Zapier, Albato, essas outras ferramentas que também, né, conectores, né, basicamente ele conecta de um lugar para o outro e trafega dados. E até ferramentas mais robustas como a própria Mulisoft, que a gente gosta de falar aqui, que é uma ferramenta bem legal. A gente tá com alguns cases de Mulisoft na nossa carteira de clientes aí, que daí ele dá uma robustez, uma escala muito grande, né? Eu consigo conectar um banco de dados a uma API, um sistema web, eu consigo fazer um monte de coisa, importar de um arquivo, mandar para outro sistema, transformar os dados, ele é bem robusto e também bem escalável, né? Então ele consegue atender aí grandes demandas, grandes volumes de dados e de serviços que precisam se conectar.
E quando a gente fala de uma empresa que tem já um ecossistema de integração muito grande, ele é um bom gerenciador desses sistemas, porque é bem comum das empresas se perderem, assim, não saber quantos sistemas já tem ali dentro. Então ele consegue, é uma boa ferramenta para tu mapear todos os teus sistemas, todas as integrações e ficar monitorando também a saúde das integrações, tá tudo certo, se eu não tô perdendo informação, né? Então, Show. que é o estado da arte ali das ferramentas de integração, né? Sim. O Mulisoft. E existe alguma abordagem de melhor prática para começar a integração de sistemas com Salesforce? A gente criou ali dentro da SR uma documentação com um guia, né? Quase um playbook ali, né? De recomendações do que a gente precisa olhar para quando a gente vai fazer alguma integração com o cliente. Então, o primeiro ponto o Scalon já trouxe, é a gente entender o objetivo, né? Que nem a gente falou, a integração, ou um padrão de integração, que nem a gente falou no podcast, ele é um meio para atingir um objetivo de tráfego de dados ali, de transição de dados, né? Ele tem um fim que é isso. Então, um caso de uso ali, então, todo lead que eu capto via inbound, ele tem que estar no meu CRM para o meu time comercial. Então, o objetivo da integração é trafegar o lead capturado do teu inbound para dentro da tua ferramenta de vendas. Fechou. Toda oportunidade convertida, gerar um doc, pro DocSign assinar e voltar. Também, exato. Então, toda integração ela tem um objetivo. E então, o primeiro ponto ali pra gente analisar é entender esse objetivo. Qual é o caso de uso? A gente gosta muito dessas etapas ali de entendimento, análise, pra daí fazer o planejamento, né, e o plano de ação pra integrar. Então, quais são os dados que eu vou trafegar? Quais os atores, que nem eu falei, os atores envolvidos? Quais são os sistemas que são envolvidos? Esse sistema vem de onde? Vai pra onde? Ele tem que sair do Salesforce pro sistema ou ele vai vir do sistema externo pro Salesforce? Né? Qual é a velocidade que eu preciso ter esse dado já dentro do Salesforce? Esse dado precisa estar dentro do Salesforce ou não, né? Sim. Então, tem um questionário ali realmente que a gente vai fazendo para entender do cliente. É quase um diagnóstico, sabe? Um diagnóstico, ó, respondeu aqui sim, aqui não. Cara, eu tenho uma forma de integrar que vai atender esses teus requisitos. Então, por exemplo, cara, teve vários, agora dando casos de usos práticos, assim. A gente teve cenários onde numa empresa financeira que a gente implantou o CRM, eu precisava ter o histórico do cartão de crédito. É um exemplo que eu já usei em alguns episódios. Esse daí é um exemplo bem claro de quando o dado não precisa residir no CRM. Então a gente fez todo esse mapeamento, tá, beleza. Cara, faz sentido estar armazenando dentro do storage do Salesforce. Eu vou ter que criar um objeto customizado, porque eu não tenho objeto padrão que é histórico do cartão. Então faz sentido eu armazenar isso dentro do Salesforce? Não, pode ser uma consulta online, exibir ali em tempo real. Então no momento em que o usuário operando o CRM for consultar o histórico de transação do cartão do cliente, eu vou fazer a integração. Então o Salesforce ativamente vai chamar uma API ou um integrador ali, um barramento que vai chamar o sistema de cartão e vai dizer, olha, esse sistema de cartão, me traz o histórico do cartão XYZ do Rafael Dalla. Beleza, tá aqui, ó. Essa aqui são as transações. E aí eu exibo dentro do Salesforce como se o dado estivesse ali. Então esse é um exemplo, um caso de uso, de que precisa ter toda essa análise, esse estudo pra gente conseguir usar o recurso certo na medida certa ali pra atender aquela demanda. Sim. Porque se eu fizesse isso sem entender, sem ter essa análise, esse diagnóstico, e eu imputasse esses dados para dentro do Salesforce, no minuto que eu fizesse a carga do cartão de crédito, ia estourar o limite de storage do cliente. Sim. E a conta ia vir pesada. Sim. Tô entrando bem no detalhezinho das perguntas, é para entender, para mostrar, exemplificar isso, dimensionar o quão importante é para tomada de decisão em grande escala. Sim. Ali, né? Um outro ponto que é bem importante que eu trago ali pro time, pra gente ficar atento na hora de fazer uma integração, é ter do nosso lado os outros times. O que eu quero dizer com isso? O Salesforce vai ter que integrar com RP. Cara, engaja o time de RP. A gente precisa colocar eles junto na conversa, porque senão essa demanda, ela vai se estender muito, sabe? Na prática ali acaba acontecendo de que o time não tá tão disponível, o time de RP, se ele não é envolvido ali, a gente não fica claro a necessidade daquela integração, de que é difícil a agenda, é difícil o contato, às vezes a gente não consegue tirar dúvidas, porque eu conheço o Salesforce, mas os outros sistemas a gente acaba por tabela conhecendo muitas coisas, mas os outros sistemas, eles também, cara, primeiro que é uma infinidade de sistemas, hoje em dia ERP, CRM, a gente não consegue nem contar quantos tem. Alguns ainda são customizáveis.
Então, o cliente, dependendo de cada versão de cada cliente, pode ser diferente. Então, é muito importante a gente ter o que a gente chama ali os atores-chave ali de cada uma dessas pontas da integração para fazer isso funcionar, eles estarem junto ali e engajados e disponíveis para alinhar dúvidas. O principal problema quando a gente fala de integração é contrato. A gente chama no mundo de desenvolvimento é o contrato, né? Definir contratos de APIs. Então, é como se fosse contrato de fato, né? Eu preciso ter os dados de entrada, os dados de saída, o que eu espero para a gente conseguir juntar isso e integrar. E o time tem que estar muito bem sincronizado, né? Porque tem o desenvolvedor do nosso lado da SR, junto com o analista, e do outro lado, na outra ponta, o cara também tem que saber o que está acontecendo. Porque senão a gente começa a gerar teste, quer desenvolver, e chega lá e barra. Não é isso, aí volta. Então o time tem que estar em sincronia total, sabe? Os primeiros pontos ali que foram falados é muito a parte de análise de negócio, do fluxo da integração, o objetivo da integração e etc. Mais perguntas, depois um pouco mais de extrair informação do negócio para a gente tomar uma decisão de arquitetura de integração, como tecnicamente essa integração vai ocorrer, para daí chegar no passo da aplicação mesmo, né? Da aplicabilidade ali, o desenvolvimento da integração, que daí tem as boas práticas, né? A gente vai falar de ambiente de desenvolvimento, a gente vai falar de práticas de design patterns, né? Padrões de escrita de código, a gente vai falar de teste unitário, a gente vai falar de teste integrado, parte de revisão, validação dos casos ali no ambiente de homologação com o nosso cliente, para ter o aceite de que o caso de uso está atendendo, né, de que a integração está funcionando, atendendo, está alinhado com as expectativas do que foi requisitado, né, no início da demanda, além de boas práticas de publicação para isso subir no ambiente produtivo da forma correta, de forma resiliente, ali, estável, e também práticas de monitoramento para a gente garantir que ao longo da utilização, depois da funcionalidade, né, da integração estar disponível em produção, que ela vai se manter funcional ao longo do tempo. E uma documentação atualizada. Isso aí é fundamental para qualquer desenvolvedor e analista, cara. Tem que ter endpoint certinho, verdade, chamado JSON, tem que ter tudo certinho, cara. O máximo, assim, atual possível. Porque isso aí faz toda a diferença, cara. Ter documentação da integração da API que a gente vai utilizar, isso é crucial, cara. Crucial verdade. Mesmo. Boa, show de bola. E no caso de uma integração, como é que a gente garante a segurança dos dados ali que são trafegados numa integração? Tem cenários e cenários, assim, por exemplo, se usar um Mulesoft da vida, tá? Ele é um SaaS, é uma ferramenta que fica na nuvem, que já tem toda uma segurança embarcada, ele já tem integração nativa com o Salesforce, que ele também consegue empacotar tudo isso. Então, se eu fosse para uma ferramenta de integrador, né, que nem o Mulesoft, eu já tenho várias coisas já garantidas para mim. Eu teria que me preocupar mais com os bancos de dados e microserviços que eu iria plugar, que são externos, e que eu ia plugar na Mulesoft. Normalmente, quando a gente fala de banco de dados, tem todo um playbook, digamos assim, umas boas práticas de segurança, de infraestrutura, onde que eu vou colocar esse banco, gerenciamento de acessos e tudo mais. Isso é bem minucioso, né? Então, isso tem que estar sendo olhado, essa parte de governança do banco de dados, até qual IP que pode se conectar nesse banco de dados, porque a gente sabe que tem empresas que acabam tendo vazamento de dados ali, né, com uma certa frequência. Sim. Isso é um ponto bem crítico, né, e que as empresas estão olhando cada vez mais para segurança de dados e tudo mais, então toda essa configuração de infraestrutura, eu liberar o acesso ao banco de dados só para quem está dentro da minha rede, né, dentro do meu contexto, então tem todas essas preocupações para serem feitas. A segurança de API com métodos de criptografia também, além das questões de infraestrutura ainda, eu posso, por mais que a API ela está na nuvem, ela está acessível, eu posso colocar um cercado ali para ela, que, cara, só de dentro do meu parque tecnológico eu vou conseguir acessar essa API, né? Os serviços externos não vão poder. Ou, se eu permitir serviços externos, quais IPs externos eu consigo permitir? E qual o nível de acesso também, dependendo. Exato. Então, tem todas essas práticas aí para ficar atento. E aí, quando tu faz isso tudo dentro da tua casa, então não tem
uma Mulesoft, alguma coisa. É basicamente o que eu falei da segurança de banco de dados e APIs, só que tu vai ter isso em grande escala, porque tu vai estar utilizando basicamente todos os teus serviços ali, vai ser feito dentro de casa, então Sim. tu vai ter que estar te preocupando com isso. Fora isso, acho que um ponto bem importante é a gestão de acesso de usuário mesmo, assim, dentro da própria Salesforce até. Tem empresas que são muito mais permissivas e tem outras que são mais controladoras, vamos dizer assim, porque abri alguns casos assim, óbvio que não vou expor ninguém, mas de casos que aconteceram de funcionários de clientes nossos, que eles estavam com acessos um pouquinho acima do que eles permitiam, que estavam vendendo informações, sabe? Que loucura. Então isso é um ponto que às vezes a gente diminui, né? Cara, ele pode acessar essa informação aqui, sabe, do cliente. Esse campo ele pode, que não deveria. E às vezes já é o suficiente para gerar um estrago. Entendi. Então toda essa gestão de visibilidade, de acesso a dados, quais os dados por perfil, por usuário, o que ele pode acessar, também são muito importantes. E isso na integração também, porque às vezes quando a gente vai liberar na integração, eu tenho um usuário específico para integração, mas ele está aberto. Eu posso pegar alguém mal intencionado que tenha acesso a esse usuário, daqui a pouco ele está liberado para entrar por login e senha. Aí ele entra no Salesforce por login e senha e ele tem acesso total, porque o usuário de integração pode mexer em tudo. Entende? Então, realmente, tem outras práticas dentro do Salesforce. Quando tu vai criar um usuário de integração, tu consegue dizer que ele é um usuário de integração, e aí ele não tem login via interface, porque uma integração não precisa de login, não precisa logar numa tela. Entendi. Ele se comunica via API, back-end. Então, tem vários mecanismos. E eu posso dizer qual o escopo de atuação dessa integração. Ela só pode mexer no lead ou não? Posso mexer na oportunidade? Eu posso mexer no pedido? Então, também tem vários pontinhos, né, de atenção ali que são importantes nesse cenário. Entendi. E quais são as vantagens de usar API para integrar APIs, né, para integrar com o Salesforce? Essa é uma pergunta boa, cara, porque tem muitas, infinidade de vantagens. É que hoje é o protocolo mais... a forma mais utilizada, né, de integração. Eu te perguntar como um leigo. Tá. Se não fosse por API, seria como? Tem web service ou arquivos. Entendi. É que é uma tipo escala. um XML, essas coisas assim. Sim. Tá, entendi. Exato. Entendi. Eu posso... Cara, tem bancos hoje, grandes bancos na Bolsa de Valores hoje, que eles fazem integração via arquivo, TXT. Arquivo TXT. Existe ainda. Acontece. Sim. Sei lá, né? Acontece. Mas o que acontece? Assim, essa parte de integração de dados, ela vem evoluindo com o tempo, né? E era bem arcaico, então era isso. Arquivos, tinha arquivo TXT posicional. Isso é muito comum. O que acontecia? Se eu fosse abrir um arquivo TXT, e aí eu tinha uma carga de pedidos faturados dentro desse TXT. Todos os pedidos faturados. Do caractere 1 ao 50 era o código do pedido. Do 51 ao 55 era o identificador do cliente. Do 57 ao 60 era a data do pedido, entendeu? Hoje, pensa, cara, era um arquivo TXT, daí o sistema ia lá, processava tudo, empacotava, ou às vezes separava com pipe. Eu vou quebrar as informações com pipe, daí depois o código eu dou um split ali, quebro, e consigo ter cada uma das informações. Posicional, por caractere, quebrando, assim, era bem arcaico. E aí foi tendo toda essa evolução. Agora, ao invés de ser um TXT, vamos botar um XML, que daí eu tenho os nodos mesmo, né, que é, sei lá, pedido. O primeiro ali é o pedido. Daí eu tenho tudo que tá ali dentro do pedido. Eu tenho como é que é? Pedido e barra pedido. Então quer dizer que cada nó desses são informações referentes a um pedido. E aí eu tenho outro pedido aqui embaixo, é um outro pedido. Sim. Né? Então eu tenho pedido. Daí eu tenho um outro nó, ID barra ID. E ali no meio tem 1, 2, 3. Ali é o ID do pedido. Preço, sei lá, valor, cliente, tal, endereço, tal. Então, pô, de um TXT sequencial, posicional, agora eu tenho um arquivo XML onde eu consigo ler os nós, né, os atributos desse XML e consigo identificar as propriedades para eu conseguir saber o que é essa informação, né? Vai vir 1 milhão de número e texto, o que é isso? Aí até eu ter agora o JSON, o protocolo HTTP com APIs, JSON, daí esses são os termos aí, REST, que daí vai sendo uma evolução desse formato de se comunicar, de trafegar dados entre sistemas, que agora na API daí eu consigo ter uma URL,
Eu já acesso um endpoint, eu consigo saber pela URL já. Quando eu tô falando de um lead ou de um pedido, eu posso, né, tem uma semântica, tem uma convenção de como que eu criaria as URLs das APIs. Aí ali dentro eu tenho um JSON, que o que acontece? Eu abro a anotação com chaves, e aí ali dentro eu tenho o nome dos atributos e tudo mais. Então aquilo, cara, aquilo ali foi um salto muito representativo para as integrações. E hoje é o formato mais utilizado de se integrar, é via API. E a troca de dado via API, ela é mais rápida do que um XML, por exemplo? Ou não muda isso? Depende, não necessariamente ela vai ser mais rápida, mas é que tu consegue colocar ela na nuvem, né? Tu consegue colocar ela online. Tá certo que o XML também, quando eu falo de web service, porque daí eu tô falando, uma coisa é eu botar um arquivo XML num servidor para ler, e outra coisa é eu ter um web service hospedado que ele tem um XML ali que eu consigo ler. É porque eu me lembro assim, tipo, eventualmente, porque eu já... Nos sistemas imobiliários a gente tem as integrações com portais, com essas coisas, e daí normalmente roda uma vez ao dia o XML ali, entendeu? Sim. Aí uma vez por dia que ele atualiza todo aquele sistema. É que daí a parte de API ela já dá uma robustez maior, que daí ele já tá junto, ele já vem junto com a arquitetura de microserviços e tudo mais. Então o que acontece? Ao invés de eu ter um sistemão que vai ficar integrando um monte de dados, daí daqui a pouco eu preciso, cara, eu vou achar uma janela do dia para fazer essa integração e tal, eu consigo integrar via eventos, que daí é aquela questão de real time ali, né? Sim, eu dou quase que um pulso ali pra ele. Ali. Exato, ao invés de eu agrupar tudo e mandar um blocão pra ti na madrugada ali, na integração de dados, conforme vai acontecendo eu vou, pega aí, eu recebo, pega aí. Pega aí. E aí esses microserviços eles vão ficando isolados, apartados, e aí tu consegue escalar eles. Então, cara, lead eu não tenho tanto volume. Não, por exemplo, cliente eu não tenho tanto volume, mas lead eu tenho muito volume. Beleza, então eu vou, nesse meu microserviço, eu vou colocar mais recursos de infraestrutura para ele dar conta de eu mandar muita informação e ele conseguir processar tudo. Sim. Entendeu? Então, cara, isso daí ele vai te dando mais aparato, mais repertório tecnológico, entendeu? Para dar vazão nas integrações, assim. E aí tu consegue, no momento, eu preciso trocar todo o meu sistema de leads ali. Eu consigo ter uma resiliência a parte de arquitetura de nuvem, de eu separar ele em pods, que a gente chama, que são réplicas do meu serviço, e aí daqui a pouco eu consigo subir uma nova versão aqui, mas eu não tenho downtime. Tipo, a minha aplicação ela não fica fora do ar enquanto eu tô subindo uma nova versão, porque eu tenho várias réplicas, e enquanto eu tô atualizando neles, digamos que eu tenho 3 réplicas desse mesmo serviço. Sim. E aí o que acontece? Qualquer sistema externo que for bater naquela URL daquela minha integração, essa parte de nuvem, ela vai orquestrar. Ela vai mandar pro nó, o pod que tá online. Então, ele pode simplesmente, quando tá atualizando, ele derruba ele atualiza esse e sobe ele. E aí ele vai fazendo isso progressivamente e o teu sistema nunca fica fora do ar. Entendi. Legal. Interessante. Então isso vai dando robustez para tuas integrações, né? É uma vantagem bem legal. Cara, e quando que a empresa sente que é o momento certo de investir numa integração Salesforce? Cara, isso aqui a gente precisa integrar. Eu acho que quando tá demandando muito do funcionário, ele tá preenchendo dados repetidamente, vamos dizer assim, sabe? Então, vamos dizer, a gente tá lá num cadastro de conta e ele vai colocar o CPF ou o CNPJ, dependendo da pessoa física ou jurídica, e ele vai ter que buscar no site da Receita e preencher tudo aquilo manualmente. Então, faz sentido ter uma integração, por exemplo, com a Serpro, que ele vai colocar no cadastro, vai puxar o CPF ou o CNPJ e aqueles dados vão ser preenchidos. Então, quer dizer, vai economizar muito tempo daquele funcionário. Outra integração também que é interessante é dos Correios, né? Porque daí tu não precisa preencher nome da rua, número, complemento, bairro, CEP, essas coisas. Busca também, CEP ali e vai. Tu bota o CEP, ele preenche tudo automaticamente. Essas integrações todas assim, elas diminuem drasticamente ali a rotina do funcionário lá, sabe? Que tá lá na ponta. Quando ele tá tendo, de repente, que mudar muito de tela. Exatamente, porque tu tem uma tela da Salesforce, tu vai ter que daí abrir uma outra tela, vai puxar os dados daqui e colocar na da Salesforce, sendo que tu pode usar tudo uma tela, sabe? Sabe que hoje uma coisa que eu sofro muito, assim, eu já andei pesquisando até para integrar, porque às vezes eu tenho uns relatórios, tem já sistemas que eu já testei já para interpretação de dados de campanha de Facebook, Meta Ads, essas coisas. Só que, cara, tem alguns detalhes finos que eu pelo menos eu não encontrei nenhum ainda que me entregue aquele detalhe fino. Por exemplo,
uma certa campanha, qual posicionamento... Tipo, não só a campanha ali tem vários posicionamentos dentro daquela mesma campanha. Qual o posicionamento que tá dando o melhor custo e qual a idade que tá dando o melhor custo daquela campanha, entendeu? E aí, quando eu uso faço essa integração para dashboards, que hoje em dia se tem muito essa questão de BI e tudo mais, né? Os dashboards, eles não conseguem puxar fazer essa integração com essas informações finas de, tipo, qual o posicionamento que estava aquele anúncio, quando captou aquele lead ou fez aquela venda, qual a idade, que lá dentro do Meta eu tenho essa informação, mas daí eu preciso ficar indo buscar e preencher na mão, vou lá e busco e preencho na mão, daí numa planilha minha ali de análise, entendeu? Pra depois tentar interpretar. O usuário final também ele é muito suscetível a errar, né? Sim, a preencher alguma coisa. Por exemplo, um e-mail... Acontece. Aí lá tu vai disparar uma campanha de NPS e aquele e-mail do sujeito tá errado, ele colocou o e-mail de uma outra pessoa e trazendo diretamente ali da integração pra estar completo, né? É pra estar correto, né? Sim. Então diminui também essa parte do erro do preenchimento ali, né? Do usuário final. Pra mim, em qualquer momento é o momento de integrar. Sempre tem alguma oportunidade de melhoria do teu processo com alguma integração. Sim. Que é difícil uma empresa conseguir resolver todos os seus problemas ou atender o seu cliente 100% com um sistema só, né? Sim. Hoje a gente fala de incontáveis ferramentas que a gente tem, né? Sim. Financeiro, de RP, né? CRM, a parte de analytics, de marketing, tem inúmeras ferramentas, atendimento ao cliente, gestão de chamados, né? NPS, pesquisas. Então é uma infinidade de ferramentas que tem. E sempre vai ter, num fluxo, diversos atores, processos manuais, trocas de e-mail. Um sinal de que uma integração é necessária é quando você tem um fluxo de e-mail muito grande também, né? Sim. Isso já é um sinal bom aí de que uma integração pode resolver bastante isso. Então eu vejo que sempre tem essa oportunidade de integrar. E tem um benefício, né, no final com essa integração. Só vai depender muito do olhar de investimento que a empresa vai ter, né? Que tu tem sobre isso, né? Que às vezes acha que é sempre custo, mas, porra, o quanto... Cara, se tu economizar meia hora de um funcionário teu numa escala de um time de 100 pessoas durante o ano, quanto que custa isso pra ti, né? Claro. Então, daqui a pouco, às vezes a integração sai barata. Com certeza. O tempo, hoje, nesse caso da integração ali que eu falei, do Meta Ads, por exemplo, ali, o jeito de eu melhorar o meu tempo um pouco foi 2 telas. Daí eu fico olhando e preenchendo. Sim. Mas, cara, que é uma loucurada, é uma loucurada. E sabe aquela coisa que tu olha assim, cara, mas não pode ser que não tenha, eu ainda não encontrei, mas não pode ser que não tenha como fazer, sabe? Eu sempre fico naquela briga, é quase que uma discussão filosófica, né? Tipo, quase Toguro, né? Em pleno 2023. É quase isso, assim. E, tipo, qual o impacto que uma integração mal executada pode ter, assim, e como que dá pra evitar uma má integração? Eu acho que, assim, depende muito do qual é a integração que você tá fazendo, tá? Então, por exemplo, assim, se a gente implementar uma integração que ela já inicia meio torta ali com a questão do DocuSign, por exemplo, cara, vamos dizer, a gente tá numa oportunidade, a gente conseguiu gerar ali o valor X, a gente vai ter que disparar para o diretor, vice-diretor, enfim. E a alocação ali dos nomes, às vezes, se tu fizer errado, vai modificar ou vai mandar para a pessoa errada. Isso aí pode acontecer, entendeu? Ou tu dispara primeiro para os diretores, ou tu dispara primeiro para o cliente. Às vezes vai primeiro para o cliente e não vai para o diretor. Sim. Então isso aí dá meio que uma confusão, mas isso aí é contornável, claro. Mas gera um certo ruído, assim, sabe? Porque, tô recebendo primeiro a proposta, assim, que o diretor da firma assinou, ou tá ciente, entendeu? É primeiro pro cliente. Isso aí é um exemplo de uma integração, assim, que pode dar errado. Sim. Tu já chegou em algum cliente ali e viu, essa integração aqui não tá legal, tá ruim? Já. Qual foi essa situação? Fluxo da oportunidade, em determinado momento a gente tem ali que o jurídico precisa avaliar e precisa coletar as assinaturas. Quando dá ganho na oportunidade. A oportunidade ganha, fechou tudo certo, o jurídico precisa assinar, né, para ter ciência do advogado, ler as cláusulas ali que foram preenchidas com base no que já tá no CRM, do que já foi preenchido. E o diretor, vice-diretor, o advogado, ele tem que estar ciente das cláusulas antes do cliente.
E alguma dessas aí não estava puxando o nome dos diretores, nem dos advogados, e nem do superintendente comercial lá, e estava indo direto pro cliente. O cliente recebia sem assinatura de O cliente ninguém. recebia sem assinatura nenhuma. Uhum. E tá perguntando, tá, mas e aí eu tô assinando meio que um documento em branco. Não é em branco, por mais que tenha ali as cláusulas todas certas, é um documento que tu tá assinando por primeiro, sendo que o último tem que ser o cliente a assinar o documento, entendeu? Sim. Então a gente teve que reestruturar ali a lógica para poder enviar primeiro para quem? Diretor, assina, revisa, jurídico, superintendente e depois, por último, o cliente. Qual o impacto de uma integração mal executada? E como evitar isso? Da mesma forma que a integração ela pode salvar vidas, ela pode destruir vidas. Ela pode destruir vidas, cara. Tem muitos cenários ali que eu vejo que são bem sensíveis, né? Esse de assinatura é numa área bem sensível, mas ainda acho que é contornável. Mas, cara, daqui a pouco no momento que tu tá mandando pro RP faturar, emitir notas fiscais duplicadas daqui a pouco. Sim. Entende? Eu pensei também no caso do setor bancário mesmo, daqui a pouco tá lidando com algum financiamento, algum empréstimo, uma integração ali, muda o valor do contrato, alguma coisa assim. Também. Já muda tudo. Bem complicado. Eu lembro que aconteceu isso na RT, cara, que eu fiz lá, quando a gente falava eu e o Eduardo fazendo integração com o Proteus, que deu algum erro lá por parte do pessoal que triplicou, assim, o Ariel foi lá, ele fez um pedido de X, uma lata, e chegava lá no Proteus, 10. Porque o Proteus tava tendo algum erro ali com a Salesforce que tava batendo e, triplicou, quadriplicava os pedidos, sabe, Entendi. Tu fez um. Aí o Eduardo conseguiu contornar ali, mas o problema era lá no Proteus, entendeu? Não era vindo da Salesforce. Cara, isso aí foi uma loucura, sabe? Sim, imagina. Porque tu imagina, depois tu vai pegar uma nota no final do mês ali, tu vai dizer, meu Deus, cara, quadruplicado a nota. Quadruplicado. Tem, cara, infinidade de possibilidades de dar problema. Então, por isso que a gente fala ali, daí voltando naquele meu questionário e tudo mais, né? É muito importante fazer uma boa análise da hora da integração. E, obviamente, depois um bom desenvolvimento, um bom teste e uma boa garantia de que tá de acordo, né? Mas, assim, eu já vi casos, por exemplo, um outro que gera um grande transtorno pro time comercial, tava entrando leads duplicados, triplicados de integração. E aí, pro setor comercial, cara, é horrível porque o vendedor pega um lead que já foi prospectado por outro, já virou cliente, ou já perdeu, já deu perda. Não, então, e pro cliente também é horrível, né? Daqui a pouco tem 2, 3 vendedores mandando a mesma coisa ali pra ele. Exato, a experiência fica ruim, então gera um transtorno gigante. Tem outros casos todos eles envolvem custo, né, pra empresa. Todos, se tem problema na integração, a gente tá falando de custo. Mas teve um outro que foi direto também, que foi uma integração num cliente nosso ali, que ele tinha feito um outro projeto anterior com outra consultoria, fez uma integração com RP ali, teve alguns traumas ali, mas conseguiram fazer no final. Mas daí quando a gente entrou, a gente foi analisar o que foi feito na integração. A integração funcionava? Funcionava. Porém, não tinha boas práticas ali. E o que estava acontecendo é que eles estavam consumindo recursos da API do Salesforce de forma estratosférica. Sim. Então, o tempo todo ficava batendo nas APIs, consultando novamente. Então, o que aconteceu, Dal? Estourou os limites. Estourou os limites de API lá. Limites de APIs diários estourados, operação parando no meio do dia. Show, eu sou muito especialista já em Salesforce. Cara, mas já que a gente falou isso, aproveitar para perguntar assim, quais são as limitações que existem e quais os desafios para integrar Salesforce com o sistema legado? As limitações, elas estão muito mais no sistema legado, tá? Porque como o Salesforce é um SaaS, é um sistema que está na nuvem, tem APIs e tem todos os tipos de integração. Tu consegue até via extensão do Chrome subir cargas de dados para dentro do Salesforce. Extensão do Chrome, input manual, carga CSV manual, automação via
Servidor. Servidor, não pode ser via servidor, mas não que a Salesforce disponibilize um servidor para tu subir o arquivo. Sim, mas não, o teu servidor, né? Pode ser sim, daí via file upload, tem um software de Isso, upload, sim. via API. Então, tem uma infinidade de formas de comunicar com o Salesforce. Agora, quando a gente fala de sistema legado, pode ter impedimentos, né? Pode ter limitações do sistema legado. Então, Sim. o Salesforce precisa consumir alguma informação de um sistema legado que é feito em Clipper, VB6, sei lá o que, tem uma base de dados local que está no servidor, etc. Como é que a gente faz? Começa a ter as limitações. E aí, por isso que surgem essas soluções meio mirabolantes, assim, para Criativas. criativas, para fazer essas integrações. Mas daqui a pouco, eu gosto de puxar sempre a sardinha pro lado da Mulisoft, que daí é uma possibilidade. Usar a Mulisoft para conectar daqui a pouco no banco de dados dessa aplicação e tu sobe ela numa API. A Mulisoft tem essa funcionalidade de criar uma API a partir de um banco de dados. Uhum. Então esse sistema que era local, totalmente offline, ele passa a ter uma disponibilidade online ali para ser consumida. Então tem formas, sempre vai ter uma forma de integrar, só que realmente dependendo de como é que tá esse teu sistema legado, o nível é easy ou é hard ali, né? Só um último reforço é que tem algumas limitações que a gente sabe de governança, né? Então, dependendo da direção ali da integração, por exemplo, o Salesforce consumir serviços externos, ele não tem limite de requisição. Porém, tem um limite de requisições de serviços externos para as APIs do Salesforce. Tem que ficar atento quanto a esses limites, dependendo de como for feita a integração. Por exemplo, é aquela questão que eu até comentei desse cliente que começou a estourar os limites. Daqui a pouco tu tem uma rotina que trata múltiplos registros e tu começa a iterar nesses registros. E para cada registro tu faz uma chamada. Isso é normalmente uma má prática que vai acarretar em limite de API sendo ultrapassado. Então, esse é um ponto aí bem importante para ficar no radar. E por curiosidade, o limite de API, quando estoura o limite, o Salesforce trava ali a conexão, a troca de dados, ou ele que nem, por exemplo, quando passa do storage lá, o limite do storage, ele vai vir uma conta mais cara no final do mês. No storage vem uma conta mais cara no final do mês, ele não trava nada, E porém nas APIs, cara, é um mistério, tá? Eu já vi os dois casos. Teve casos em que passou o limite. É que eu acho que tem algumas regras ali um pouco mais complexas, mas que daí o pessoal... O que acontece? A regra C. Teve cliente... acontece isso, vai pra esse lado. Teve cliente que extrapolou o limite, não caiu, mas continuou extrapolando, e aí caiu e ele teve que contratar uns créditos extras. Contratar crédito extra de API. Então, assim, a recomendação que eu dou é não deixa passar. Sim, não extrapola. Não extrapola. O ideal é estar ali certinho. Exato. Até porque, cara, é difícil extrapolar aqueles limites. Os limites são bem altos. Então, se tu tá extrapolando, cara, há uma boa probabilidade de ter uma rotina mal implementada de integração. É uma boa probabilidade. Óbvio que não todas. Tem casos em que, daqui a pouco, a licença que o cara contratou não corresponde ao tamanho que ele tá, a volumetria que tá. Exato. Então, pode ser que daí seja um caso de ter que ajustar o teu licenciamento para aumentar o volume. O que eu nunca vi acontecer. Normalmente a integração a gente consegue otimizar e resolver o problema. Show. E qual é o papel da consultoria num processo de integração? Como que a consultoria, vocês, SR como consultoria, consegue fazer diferença daí pro cliente? Cara, eu acho que é mais em conseguir extrair as informações corretas, né? Aquela questão que eu falei do diagnóstico que a gente faz ali, sabe, de integração. É conseguir extrair do cliente, porque às vezes o cliente ele vem com a necessidade de assim, eu preciso integrar XYZ, e é isso. Só que a gente tem que extrair as informações corretas, né? Qual o objetivo, quais os dados, né? Ser mais analítico nesse caso. Sim. Conseguir extrair as informações corretas pra gente, daí que nem eu falei, usar o recurso certo na medida certa para atender o requisito de negócio. Entendi. E um outro ponto, eu acho que é importante, tão importante quanto
extrair as informações corretas, é a gente ter a experiência do que não fazer, de como não fazer, né? Casos de clientes que a gente viu implementações incorretas, ou às vezes até erros nossos, né? Aprendizados nossos ali, que a gente faz no dia a dia. Acho que Tudo é uma bagagem, né? Todo projeto, acho que todo dia, em todos os nossos clientes, deve ter alguma integração sendo feita. Nesse momento, tem alguma integração sendo feita ali no SR. Então, é uma bagagem, né? Que a gente acaba adquirindo, e aí a gente consegue instruir pro cliente, ó, já fiz assim, não vai por esse caminho. Sim, vai dar melhor ruim. por aqui. Então, isso também é super importante, né? Show. E aí, pra quem é nosso cliente, né, o nosso time, os nossos especialistas, os consultores, os analistas, eles conseguem dar esse direcionamento. E pra quem não é cliente ainda, via assessment, a gente consegue fazer isso. E se tu não sabe o que é o assessment, quem já acompanha o podcast aqui, sabe por que a gente tá rindo. Esse é o momento jabá do podcast aqui. Porque o que é o assessment? O assessment é um processo onde a SR vai fazer uma imersão. Deixa o convidado. O que é o assessment? Responde aí pra nós, Scalon. O assessment, ele é basicamente que nós vamos entrar na tua empresa, nós vamos discutir com os setores quais são as tuas dores, quais são os teus gargalos, o que nós podemos melhorar, o que nós precisamos modificar, para que você tenha um CRM funcional. Entendi, uma imersão dentro da minha empresa. Imersão dentro dessa empresa, exatamente. Show de bola. E se tu quer ter um processo de assessment dentro da tua empresa, que a SR faça essa imersão, e para que ela consiga entender os problemas de integração que tu tem, ou de repente os gargalos dentro da tua empresa aí, no sentido que, cara, eu contratei o Salesforce e parece que eu não tô usando todo o potencial da ferramenta aqui na minha empresa. Para quem escuta aqui o podcast, a gente sempre libera um código para te dar de presente esse processo. Se tu não tá habituado no ambiente Salesforce ainda, esse processo pode custar 10, 20, 30, até 50 mil reais, às vezes até mais, dependendo do tamanho do projeto, e a gente está disposto a te dar de presente esse processo aí na tua empresa. Para isso, tu vai acessar ou o QR Code aqui na tela, ou aqui embaixo tem o link do site ali da SR, e quando tu for solicitar o contato lá da SR, vai ter um espaço dizendo ali o código, pedindo o código do episódio que tu assistiu, e o código desse episódio aqui vai ser API. Ó, API. Simples, direto, rápido e fácil. Então lá tu vai preencher ali o formulário que tem na página, e na parte do código tu vai escrever API, que a gente já vai saber que tu veio desse episódio aqui, e a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Correto? Por que a gente vai saber? Porque a nossa landing page, o nosso site já está integrado ao nosso CRM. Já e tá integrado via API? Ou não? Claro. É via API? Sim, senhor. Show de bola. Então o código tá bem certo. Então. Cara, e já aconteceu de vocês pegarem algum projeto que a própria empresa tentou fazer uma integração sozinha e deu errado? Falar de alguns casos aqui, assim, da empresa tentar sozinha, propriamente dito, sem know-how nenhum, acho que a gente não teve case, tá? Porque o que acontece? Tem alguns clientes nossos em que eles não têm o domínio de Salesforce, mas assim, eles querem ter internamente, né, o conhecimento de Salesforce, que é super válido, acho super válido, só que eles, quando entra na parte de integração, é algo mais complexo em que normalmente eles buscam apoio, sabe? Que é diferente de customizar campo, que daí parece mais trivial, né? Mais simples. Customizar campo, criar tela e tal. Então eles se aventuram nisso. Mas normalmente eles não se aventuram em fazer sozinho. Agora, tem alguns casos aí, sim, que que a gente conta aí em algumas mãos, de clientes que contrataram consultorias, outras consultorias, essas consultorias implementaram errado e depois a gente teve que corrigir. Sabe? Então isso acontece. Esse caso que eu comentei de extrapolar os limites de governança de chamadas de API foi uma consultoria anterior que fez a implantação, eles fizeram, que nem eu comentei, deu trancos e barrancos ali, e aí entregaram a integração, mas daí quando a gente foi ver, beleza, funciona para aquele volume de dados. Começou a tracionar o negócio, estourou. Sim. E teve, tipo, tem algum desses casos aí, por curiosidade mesmo, assim, que você, tipo, chegou ali e, cara, eu não acredito que fizeram isso. Que teve essa reação, tipo, começou a olhar. Isso é comum, muito comum, com certeza. E qual foi o principal, assim, o que mais marcou cada um de vocês? Esse é bem engraçado, né? Que eu falei.
Engraçado não, mas assim, né? Sim, que tu chegou lá e... Bem curioso. Mas eu acho que teve um código Apex mesmo desenvolvido, onde foi feito, assim, sem explicação. Era dentro daqueles refactor de triggers, que eu já falei em alguns episódios, sabe? Que precisou refatorar uma trigger toda e tal. Ele tinha consulta ao banco de dados para trazer exatamente o mesmo registro ao longo de toda a trigger, pelo menos umas 15 vezes. Cara, 15 consultas pra trazer o mesmo registro, sendo que na mesma transação tu consulta uma vez e leva ela adiante, não precisa. Tinha umas 15 consultas. Fora daí integrações, né? Esse daí não é uma integração, é uma consulta no banco, tá tudo dentro do Salesforce. Mas é que ele extrapola os limites também, né? Tem os limites de consulta banco de dados. Mas isso de integração também é muito comum. Colocar integração via API dentro de laço de repetição. Isso é extremamente comum. E aí ele dá... Se a outra API não tá bem estruturada, ela quebra, ela vai cair, vai ficar offline, ou então, se é o contrário, um laço de repetição chamando o Salesforce, é o que aconteceu. Vai dar um estouro de limites de chamadas de API no dia ali. Tem mais algum que tu lembre, Scalon? Cara, eu lembro de alguns, assim. Mas os devs olharam aquilo ali e disseram, não acredito que eles fizeram isso aqui, sabe? O que tava acontecendo? Essa parte de repetição, chamando query dentro de for e... É o mais comum. Sim, isso é essa muito questão comum. de ficar... Entrar nesse... É muito comum. Nesse... Como é que se diz? Tem outra coisa que é bem ruim que a gente vê, assim, é colocar muita integração dentro de trigger com aqueles métodos futuros lá. É que é um pouquinho mais avançado, sabe? Não é um erro grotesco que nem elasto de repetição. O cara já tem que estar mais avançado no Trailhead. Ele tem que ser um ranger. Mas o que acontece? Quando as pessoas botam muita integração na trigger e a trigger, eu não consigo fazer uma requisição API assíncrona. Sabe aquela que aguarda a resposta? Eu não consigo botar isso dentro da trigger. Por design, a trigger não permite. Eu tenho que colocar um método futuro, que é o assíncrono. E aí eu não tenho retorno. Então, o que é muito comum de acontecer? Normalmente tem formas de fazer. Não é uma boa prática, não preciso botar a requisição dentro da trigger, mas o pessoal não tem esse conhecimento e aí quer colocar dentro da trigger. Aí ele procura no Google, como é que eu boto uma requisição dentro de uma trigger? Aí ele, tem que ser um método futuro. Sim. E aí bota futuro. Cara, e aí isso é comum, a gente viu várias vezes. Trigger fazendo a integração. E aí, o que acontece? O método futuro, como ele é assíncrono, ele não dá erro em tela. Ele é executado de forma assíncrona da transação. Então, na tela, deu tudo certo. Só que daí tu olha no log de aplicação e tá cheio de erro. Estourando um monte de erro. Então, esse daí é bem comum e ele é mais sutil ali, mais sorrateiro. Mais oculto. Show de bola, então, gente. E se tu seguiu nesse podcast até aqui, lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui se tem algum assunto que vocês querem que a gente traga aqui pro podcast pra debater, pra conversar. De repente a gente consegue trazer algum especialista da SR que é focado nesse problema aí pra conversar com a gente aqui no podcast. Lembrando também de tu favoritar no Spotify, no Deezer, onde tu estiver ouvindo esse podcast aqui. E se tu quiser desbloquear todo o potencial do Salesforce, tem um link aqui embaixo para tu entrar em contato com a SR, a gente vai ter o maior prazer em te atender. Também tem o QR Code aqui na tela. E se quiser seguir o Ariel e as redes sociais da SR também, Ariel... @Ariel Dornelles, meu perfil pessoal, Ariel Dornelles no LinkedIn. E se quiser entrar em contato com a SR, srconsulting.io é o nosso site, @srconsulting.io no Instagram e LinkedIn SR Consulting, referência em Salesforce. Deus do livre. E se quiser seguir o Scalon, pode pesquisar lá, Rodrigo Scalon. No LinkedIn? No LinkedIn. Show de bola, então. Fechou. Um abraço. Antes disso, lembrando que a SR é a consultoria mais indicada em Salesforce aqui no sul do Brasil e também a maior consultoria do sul do Brasil. 100% de aproveitamento. Boa. Em projeto Salesforce. Invicto em projeto Salesforce. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Valeu.